cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vou tirar a máscara aqui no culto para poder comunicar melhor com vocês. E vocês verem um pouco da expressão do rosto enquanto prego. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Com reverência à leitura do texto sagrado, vamos nos colocar em pé. Diz assim Lucas 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam uma quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Você pode se assentar? Você já ouviu a expressão jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro é uma das características do nosso povo e tem sido estudada por vários antropólogos, sociólogos. Inclusive o professor Helmut, aqui em uma de suas palestras, trabalhou um pouquinho essa ideia do jeitinho brasileiro. Uma das características do nosso jeitinho brasileiro é a seguinte: quando alguém nos convida para fazer algo, a gente muitas vezes não tem coragem de dizer não vou, não irei. Nós acabamos por fazer uma falsa promessa, mesmo sabendo que não vamos. A gente diz assim: eu vou dar uma olhadinha lá na minha agenda, eu vou ver a possibilidade, eu acho que eu vou poder ir sim. Isso é um nós tivemos que aprender a lidar na nossa colonização, ou seja, português, índio, escravo, negociações. E muito disso fez com que nós nos acostumássemos com esse jeitinho de dar uma desculpa, uma amoldada, uma ajustada. Outras culturas, o professor Helmut não consegue entender isso. Na cultura dele, alemã, vamos lá na minha casa, nós vamos fazer uma festinha. Sábado eu não posso, eu vou na casa da minha tia. .com.br. Não tem conversa. Nos Estados Unidos, faz parte da cultura deles. E para nós achamos, nossa, que falta de educação, que falta de sensibilidade. Mas faz parte da cultura.
Por que eu estou trazendo em mente esse jeitinho brasileiro? Porque o jeitinho às vezes dá desculpa, né? Da gente sair pela tangente. Mas quando a gente olha um texto como este, e vemos aqui um texto onde Jesus é enfático e diz assim: olha, vou fazer de você ou de vocês pescadores, e aqui pescadoras de homens e mulheres. Senhor, eu vou dar uma olhadinha, acho que é possível. Isso já aconteceu na história bíblica. Quantas pessoas foram vocacionadas e tentaram dar desculpas? Vocês podem me ajudar. O que Moisés falou quando ele foi vocacionado? Qual a desculpa dele? Tem a língua presa, tem dificuldade para falar. O Jeremias, o que ele diz? Sou criança, ou seja, não tenho idade ainda para falar em público. Isso faz com que eu tenha maior probabilidade de ter meu pescoço cortado falando em público. E o Jonas, o que ele respondeu? Ele falou alguma coisa? Não. Ele nem falou, ele simplesmente pegou o rumo contrário. Vazou. Você se lembra de outros personagens? Nós podemos levantar aqui pessoas que tentaram dar desculpas. Mas essa ideia de justificar, essa ideia de dizer, peraí, vamos pensar um pouquinho, ela não é tão brasileira assim, porque gente lá do passado já fez isso. Mas hoje na igreja, e aí eu quero falar da sua igreja e da minha igreja, uma igreja brasileira, nós também temos muitas pessoas agindo com essas mesmas desculpas. Quais são desculpas que hoje nós temos? Não tenho tempo. Meu trabalho. Minhas atividades, minha família. E nós acabamos por ouvir N desculpas e colocações para não envolverem-se na missão da igreja. E é fácil, em posturas clericalistas, dizer assim: o pastor que é pago para fazer isso, a pastora que é paga para fazer isso, o missionário é que deve fazer isso. E acaba por terceirizar a sua vocação. Neste tempo em que a gente fala, não tenho tempo para me dedicar a isso, resta lembrar que o tempo somos nós que administramos. E a gente precisa de perguntar qual a prioridade de investimento no nosso tempo. Qual é a minha e a sua prioridade? É difícil renunciar. Eu diria que eu tenho uma congregação de pessoas que tiveram que renunciar a algumas coisas para virem estudar em São Bernardo do Campo. Muitos tiveram que mudar de suas cidades, pessoas que têm casa própria, que têm familiares e que têm muitas outras coisas, trabalham abrindo mão para se preparar para o ministério. Pessoas que moram por perto, mas ou longe, mas que têm que abrir mão de atividades no período da manhã para poder estudar. É abnegação. Vocês estão investindo na formação teológica. E é pensando nisso que eu quero propor a vocês olharmos para este texto, um texto curto. É um texto episódio narrado pelo Lucas e tirar daqui 4 lições para as nossas vidas. Uma primeira lição: Deus nos chama no cotidiano.
Eles estavam pescando, estavam cansados, e foi lá que Deus em Jesus disse para eles: eu tenho um desafio. É lá do cotidiano. Se as pessoas ficarem esperando o extraordinário, eu quero que um anjo venha do céu, eu quero ver fogo, labareda. É no cotidiano que Deus nos vocaciona. Eles estavam trabalhando. Uma segunda lição é que somos desafiados a crer na palavra do grande mestre. Ele mandou jogar a rede, vai para o meio do lago, joga a rede.com. A gente fica fazendo leitura sociológica, uma análise de conjuntura. 9 fora, bom, o mestre mandou, vai para o meio do lago, joga a rede. Terceira lição: devemos reconhecer nossa pequenez, fragilidade frente a este mestre poderoso. Pedro, quando experimentou aquilo, desabou, falou: sai de perto de mim. Eu sou muito pecador para estar perto de um homem como o Senhor, um mestre como o Senhor. É reconhecer nossa pequenez. Se fazemos algo, não é por nós mesmos, é porque Deus em nós está agindo. Quarta lição: assumir a vocação prontamente. Deus te chamou, reconheça que é Ele quem chama, Ele quem capacita e é Ele quem sustenta as nossas vidas. Nós somos chamados a assumir compromisso com a vocação que Deus nos deu. Nas palavras de Jesus a Pedro, eu termino dizendo a você aqui: Deus nos chama para sermos pescadores de homens e de mulheres. Respondamos a este Deus poderoso. Respondamos positivamente. Deus querido, Deus de amor, tua graça nos basta, como ensina o apóstolo Paulo. E é ela que queremos presente nas nossas vidas. E é ela que queremos que nos acompanhe no decorrer da nossa formação e no decorrer da realização do nosso ministério. Por isso dizemos: eis-nos aqui, de forma individual, eis-me aqui, aberto ao teu agir. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.